cadernos feitos manualmente. Ele é também professor, mas é um multiartista. E ele se chama Adilson Guimarães Jardim. Maravilhoso, né? Então vamos ver se eu consigo aqui agora conversar com ele, tá? Já é a minha terceira tentativa, mas apareceu. Vamos Bruno novamente. Bárbara. Olá, tudo bom, Clara? Clara, pronto. Vamos ver como vai. Mil perdões, acho que não sei se foi por causa da música que o Instagram derrubou, direitos autorais, não sei. Mas seja bem-vindo novamente. Prazer, Georgiana. Acontece, claro. Seria cá entre nós uma música de fundo fantástica, né? Para esse momento, esse encontro nosso, ter seguidores. Mas eu quero agradecer pelo convite que você me fez e estou à disposição para a gente poder bater um papo e responder qualquer pergunta que você queira fazer a mim. Bom, eu queria agradecer por você aceitar o convite e dizer que realmente sua obra é inquietante, ela rompe muitos paradigmas e acho que tem, como eu falei, assim, uma musicalidade que mistura uma batida beatnik, se é que isso existe, mas com uma ancestralidade. Então, as minhas perguntas vão muito por esse caminho, mas começa perguntando, já que você começou a escrever aos 17 anos, como foi que isso se deu? Porque é bastante precoce já, né? Mas é bom quando acontece assim. Então, conta pra gente quando foi esse primeiro sopro que fez você se traduzir aí numa versão por escrito. Bom, é difícil dizer quais são as influências, né, de um rapaz de 17 anos, até mesmo quando começa isso, acho que na década de 90. E eu comecei já com material, eu diria, de fôlego, né? Em vez de ser como um poema, não que um poema não precise de muito fôlego, porque aquela estrutura compacta é muito complicada. Mas eu me refiro a você tagarelar em muitas páginas, como é o romance. Então, eu comecei com um romance, eu acho que é um gênero muito curioso para mim, porque não é um gênero que eu, como leitor, sou um seguidor ávido, que é o gênero policial. E é um livro que mistura talvez um pouco de gênero policial com Alto de Natal pernambucano. Então vejam que não sei se saiu ali uma ovelha negra ou se saiu no sentido do Caio Fernando Abreu, né, quando ele diz aqueles meus textos de juventude que são muito ruins, mas eu faço questão de publicar e ao invés de rasgar para mostrar a evolução do meu trabalho. Mas o material datilografado com a minha Hermes Baby que eu tinha em casa, aquela máquina de escrever que tinha a capinha dura que fechava e levava com uma maleta, né? Acho que muitos não conhecem, mas ele saiu assim. Em termos de influência, eu não sei nem lhe dizer como é que foi um gênero desse que começou, porque já faz tanto tempo, né? Eu acho que já era a ligação muito forte em mim, que é a construção de personagens e essa coisa da reflexão profunda da alma humana. Então, assim, é um gênero policial apenas com achada, mas, na verdade, ele não tem os clichês básicos do gênero policial livre. Curiosamente, ele já tem com muitos sentimentos e as cenas clássicas de investigação, perseguição, tiroteio, essas coisas bem hollywoodiana, né? Não existe ali dentro daquele livro. Então, assim, em termos de influências, realmente eu não consigo nem me lembrar, mas já desperta em mim a curiosidade pelo complexo da alma humana. Então, assim, que a coisa vai começando e se estendeu até hoje. Eu me preocupo muito em gêneros longos, porque ali eu posso falar complexamente das pessoas, como elas são, na sua vastidão, enfim. Então, acho que foi por aí. Muito bem. Bom, e você falou que surpreendeu um pouco quando eu analisei essa questão da musicalidade. Você já tinha lá os 17 anos ou é uma coisa recente? O ritmo e a música, você já imaginava a escrita por esse caminho? Você falou em construção de personagem.
isso é diferente de adquirir um ritmo, uma musicalidade na escrita, né? São dois caminhos diferentes. Você acha que isso aconteceu agora, é mais da sua obra recente, ou já estava presente lá aos 17 anos? Eu acho que isso aí foi desde o início. E quando a gente pensa que a construção, né, das personagens, a alma das personagens é diferente do ritmo da linguagem do texto, talvez não seja tanto assim, porque as personagens elas precisam também da via da língua, né, e da linguagem para poder se expressar. Então, eu achei muito curioso quando você falou da musicalidade. E eu nunca tinha parado para pensar nesse sentido, porque assim, se for uma musicalidade, porque eu sou um escritor muito visual, eu sou muito visual, alguns amigos que já leram textos meus disseram você descreve poucas coisas no cenário, por exemplo, mas eu consigo ver tudo, eu visualizo tudo ali. Então, assim, talvez, não sei que você tenha observado, é porque eu tenho uma escrita que eu considero muito minimalista. Então, minimalista no sentido de que, mesmo narrativas, é um trabalho pensando as cenas como um todo. À medida que eu construo, eu penso em cada palavra e refaço cada palavra, cada linha, né? Então, a verdade que está ali, ela fala muito. Então, eu penso, essa palavra não se encaixa muito bem. Então, não são só frases que vêm na minha mente. A frase vem, mas ela se desfaz, às vezes, numa palavra que é um núcleo empático que engendra a frase toda. Então, nesse sentido, sim, há um certo ritmo que a gente poderia dizer que é uma musicalidade contemporânea, né? Mas fazer com que até a construção das personagens eu me preocupo muito com a gestos dela, cada pausa e tudo mais, sem dúvida nenhuma. Se for nesse sentido que você pensa a musicalidade, eu acredito que sim. Quando eu falo musicalidade, é mesmo pela questão do ritmo do romance. Acho que é isso. Certo. Porque, bom, uma pergunta que me ocorreu lendo o Motocolombó foi: é um lugar, é uma rodovia beatnik, é 1950, é 1880? Foi isso que me veio à cabeça. Ou eu sou muito imaginativa? Você foi logo para o romance que eu estou escrevendo, justamente para o material que eu estou fazendo agora, e que à medida que eu estou apresentando aos poucos, né, no perfil meu no Insta, ele ainda está acontecendo, de certa forma. Né? Então, até para atualizar o pessoal, eu não gosto de romance monovocálico, porque a ênfase dele não é necessariamente isso, né? Porque senão seria só um malabarismo estilístico que eu estou fazendo, mas é um livro que ele é todo construído destituindo as outras vogais deixando somente a letra O. Mas Motocolombó, eu acho que ele é, de certa forma, atemporal. Eu não pensei num ano específico. E diga-se de passagem, mesmo se eu quisesse escrever um ano específico, você percebe as razões que eu não conseguiria colocar ali naquelas páginas, né? Porque escrever um livro que soma vogal a letra O, não tem nem como botar. Mas mesmo assim, obviamente, pela questão da ambiência, pela questão da descrição de cenários dos ambientes, dos espaços físicos, mas talvez, Jorge, as palavras arcaicas é uma história que se passa num Recife que para mim é um Recife contemporâneo, não penso tanto no ano passado nem futuro, mas eu acho que ela se torna atemporal e, ao mesmo tempo, ela pertence a todos os tempos por uma razão muito simples. Por um lado, uma vez que eu tenho essa restrição gigantesca de só poder
utilizar palavras. E tem, obviamente, um motivo dela ser assim dentro do livro, né? O porquê de um livro só com a letra O. Então, justamente por essa restrição de eu não poder utilizar centenas de milhares de outras palavras no lugar daquelas, eu precisei formar um glossário, uma pesquisa muito extensa para poder começar a fazer a conversão do livro. Enquanto eu ia escrevendo na maneira que eu faço, na medida que eu fui fazendo a conversão, e aí o bicho pegou, eu tive que perder muito da história, mas eu comecei a fazer o meu glossário na minha pesquisa, e ali você vai encontrar palavras contemporâneas, você vai encontrar palavras de dicionários arcaicos. Eu tive muito cuidado para não utilizar muitas palavras arcaicas, para não fugir muito da compreensão de leitores futuros, né, de tantas palavras sem as outras vogais, que essa narrativa acaba deslanchando para outras línguas. Então, há momentos que, embora não seja em todo o livro, obviamente, são expressões que vão aparecendo aí, o narrador protagonista e as outras personagens acabam se expressando em língua inglesa, em língua espanhola, com expressões em francês, expressões em latim, mas que dá para comer, como non obsto, que seria o não obstante, né, o no entanto. Então, assim, em termos temporais, talvez, eu não sei se viram uma pegadinha, né, algumas palavras presentes ali, que dá a impressão que é um local de 1880 ou 1950. Mas para todos os efeitos do capítulo acontecendo agora, sem ser um tempo muito determinado, sem ser um 2021, sem ser um 1900 e alguma coisa. Mas é só nesse sentido que o qualquer ano com que o leitor se depare. Como aconteceu, parece que com você, né? Exato. Não, eu fui pega, porque algumas palavras me arremessaram em 1880. Aliás, no Recife de 1880, como se, de alguma maneira, esse 1800 dialogasse com 1900 e dialogasse com o Recife de hoje. Não sei, eu achei que era exatamente essa a intenção. Mas, como você explica que é de um tempo presente, né? O leitor sempre refaz a obra, né? Eu acabei refazendo. Botei as 3 épocas, até vou antecipar a 7ª pergunta. Será que essa fragmentação reunifica? Talvez seja um desejo meu de reunificar épocas de um Recife que se viveu nessas datas aí mencionadas, quem sabe, né? O fragmento reunifica, você que escreve assim, dessa maneira ousada, né? Baseado na forma. De repente. Sua gravação travou um pouco para mim. Deixa eu ver aqui se estabiliza. Não responde agora não. Espera aí. Aqui travou um pouco. Será que a gente vai ter que recomeçar a nossa live? O sinal voltou para você? Para vocês, minha gente, como é que está aí a transmissão? Para mim está um pouco craquelado. Bom, apesar da sua voz estar chegando, às vezes, com algumas interrupções, mas eu estava conseguindo. Para mim aparece muito A sua voz chega para mim, embora um pouquinho travando às vezes. É o Carlos dizendo que está travando, que travar um pouco. Carli, né? Talvez devêssemos recomeçar, né? Porque até então você respondia, eu conseguia entender. Com um certo atraso também, né? Então, vamos recomeçar. Vou salvar essa parte, colocar na rede e vamos tentar mais uma vez. Craquelou para mim também, Carlinhos. Claro, se quiser. A voz volta, mas a imagem fragmenta, né? Vamos tentar mais uma vez?
Às vezes, quando recomeça, ainda acho que pode ser a minha música, não? Entrando aí e o Instagram reclamando, será? Vamos recomeçar então, combinado? Vamos lá, vamos tentar de novo. Vamos tentar de novo, porque a sua voz chegou clara aqui, mas a imagem ainda não chega. Vamos mais uma vez. Vou compartilhar essa primeira parte e a gente volta. Parece um...